Salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Arthur Bandeira, esse é o canal True Index. Antes de tudo, deixem aqui o seu like, o seu comentário e inscreva-se nesse canal. Dando continuidade aqui ao curso de Teoria de Voo, vamos falar aqui um assunto que é de muita importância, principalmente para entendermos as forças que atuam numa aeronave durante o voo. Esse conteúdo será abordado em aulas posteriores e vamos falar sobre mecânica dos fluidos. Primeiramente, vamos definir o que é um fluido. Um fluido é todo corpo que não é capaz de resistir a uma tensão de cisalhamento. Vamos explicar isso de uma forma prática. Vamos imaginar um caixote de madeira, conforme está aqui na figura. Agora vamos imaginar que nesse caixote de madeira está sendo aplicada duas forças, conforme está na figura. Essas forças elas possuem direções opostas e elas estão sendo aplicadas em lados opostos desse caixote. Sendo o caixote um corpo sólido e rígido, a menos que essas forças elas sejam muito intensas, esse corpo ele não vai se desfazer, ele não vai se dividir, ele não vai quebrar. Ele irá resistir a essas duas forças que estão sendo aí aplicadas aí nesse caixote. Agora vamos imaginar um volume de água. Se nós aplicarmos essas mesmas forças nesse volume de água, percebemos que esse volume de água ele não irá resistir, ele irá se dividir, ele irá ser torado. Nós vamos ter aí dois volumes de água aí, conforme ainda na figura. Sempre que trabalhamos com fluidos, é mais conveniente e mais prático trabalharmos com densidade, ao invés de trabalharmos com massa, e trabalharmos com pressão, ao invés de trabalhar com força. Densidade, ela pode ser definida como a quantidade de massa por unidade de volume. Matematicamente falando, densidade, ρ, ela é igual a massa, m, dividido pelo volume V. Também existe a densidade superficial, que ela é definida pela massa dividida pela área. Normalmente trabalhamos com densidade superficial quando a sua espessura é desprezível, como por exemplo uma folha de papel. A espessura de uma folha de papel ela é muito pequena em relação à sua altura e largura, então ela pode ser desprezada. Também existe a densidade linear, que ela é definida como a quantidade de massa por unidade de comprimento. E normalmente nós usamos a densidade linear para, por exemplo, corpos muito finos, como os fios, por exemplo. Nós trabalhamos densidade linear de massa. Mas aqui nesse curso aqui de mecânica dos fluidos, vamos lidar apenas com a densidade volumétrica, ou seja, a quantidade de massa por unidade de volume. Além da densidade, nós também trabalhamos com pressão. Pressão, ela pode ser definida como a quantidade de força por unidade de área. Matematicamente, a pressão ela é dada por P igual a F dividido por A. Nós podemos ver a pressão como uma espécie de densidade superficial de força, ou seja, a concentração de força por unidade de área. Muitas pessoas acham que pressão e força é a mesma coisa. Todavia, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar duas caixas de mesma massa e mesmas dimensões e que na primeira situação ela esteja em pé, em cima de uma superfície, conforme está aqui na figura. Em outra situação, ela está deitada, conforme também está aqui na figura. Vou deixar a cargo aí do espectador, responda aqui nos comentários em qual situação a pressão vai ser maior, com base no que foi dito anteriormente. Um dos principais pontos da mecânica dos fluidos importantes para a aerodinâmica e teoria de voo é o estudo do escoamento do fluido. Primeiramente, vamos imaginar um fluido ideal, ou seja,
um fluido que ele seja incompressível, ou seja, sua densidade ela não varie ao longo do volume daquele fluido, e ele seja um fluido não viscoso. Vamos imaginar agora que o nosso fluido ideal ele esteja escoando numa espécie de cano imaginário, numa espécie de cano cilíndrico, que ele seja imaginário. Esse cano imaginário que está contendo o nosso escoamento do fluido, ele é denominado de tubo de escoamento. Na figura aí vocês podem perceber que nós temos o tubo de escoamento e nós temos linhas desenhadas dentro desse tubo de escoamento. Essas linhas, elas são denominadas de linha de escoamento. No escoamento, ele pode ser classificado em duas categorias. Existe o escoamento laminar e existe o escoamento turbulento. Vamos imaginar a seguinte situação. Imaginemos uma chaminé de uma fábrica que esteja expelindo fumaça. Na figura vocês podem ver aí uma representação dessa chaminé. Perceba que inicialmente as linhas de escoamento elas estão dispostas de forma paralela, ou seja, nesse escoamento ele pode ser o fluido que está escoando ele pode ser dividido em finas camadas, semelhantemente às páginas de um livro. Essas finas camadas elas são denominadas de lâminas. E essas lâminas elas estão escoando, elas estão fluindo sem trocar energia e sem trocar momento. Ou seja, as moléculas contidas nessas lâminas elas estão escoando sem interagir com as moléculas das lâminas adjacentes, sem que haja troca de energia ou haja troca de momento. Todavia, à medida que esse fluido ele vai escoando, ele vai perdendo energia para o meio, em forma de calor, por exemplo. E alguns autores dizem que esse fluido ele vai ficando cansado. A partir desse momento, começa a haver interação entre as camadas. E com essas interações, começa a haver troca de energia e de momento. Nesse ponto, esse escoamento ele passa de laminar para turbulento. E passa a haver então troca de energia e de momento entre as lâminas adjacentes. Então pessoal, é isso. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se gostou, deixa aqui o seu like, o seu comentário. E até a próxima. Primeiramente, vamos definir o que é um fluido. A menos que seja uma força muito intensa, sendo o caixote um corpo, uma folha de metal muito fina. Normalmente trabalhamos um fio tem a menos que basicamente uma densidade. A pressão ela pode ser dada. Nós podemos definir pressão como uma espécie de densidade dentro de um